Eu queria pedir para vocês colocarem aquela slide que o Denis tem falado sobre a igreja, né? Essa figura que mostra uma coisa tão complicada, né? Que podia ser bem simples, né? Para cumprir a sua vocação. E às vezes fica tão embaralhado, tão complicado, né? Por que às vezes se complica tanto? Os homens criam tantas doutrinas, tantos dogmas que ao invés de abençoar, acaba complicando a vida das pessoas, né? Aí eu arriscaria dizer que o maior motivo da complicação são as pessoas. Era algo para ser simples, mas que nós complicamos porque igreja é relacionamento, né? Não existe igreja sozinho, ninguém consegue ser igreja sozinho. Para ser igreja precisa haver um corpo, precisa haver comunhão, né? E em relacionamento é algo muito importante, é onde a gente acha consolo, abrigo, né? Mas também às vezes relacionamento trazem muitos problemas, magoam, ferem, né? E assim, às vezes, a igreja acontece na igreja, às vezes a igreja magoa, às vezes a igreja fere. Muitas pessoas, elas que saem da igreja, às vezes não é por causa de Cristo, porque ficou com raiva de Jesus, porque se decepcionou com Deus, com Jesus. Às vezes as pessoas sabem, muitas das vezes, as pessoas saem da igreja por causa dos relacionamentos, por causa de alguém ferida, por alguma coisa, por algo que alguém fez, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre relacionamentos essa manhã, né? E ninguém mais assim, próprio para se falar como Barnabé, né? Era um homem de Deus cheio de fé, para falar que ele era cheio de fé, né? Cheio de fé e ele era José, a música fala, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, ele nasceu lá em Chipre, né? Também chamado de José, porque na verdade o nome dele era José, e Barnabé quer dizer filho da consolação. Então ele era um homem que gostava de consolar, era um homem que gostava de cuidar das vidas. Então os discípulos chamavam ele de Barnabé, né? Também chamado de José da consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, né? Então a gente vai falar um pouquinho de Barnabé, a gente vai ler a história de Barnabé na palavra, que está em Atos. Eu vou citar vários, eu esqueci minha Bíblia, dentro da bolsa. Você pode pegar aqui dentro dessa bolsa uma Bíblia? Porque aqui eu não coloquei os textos. Ai, obrigada. Deixa eu abrir aqui. O primeiro texto vai estar em Atos, capítulo 4. Primeira vez que aparece falando sobre Barnabé, está em Atos 4. Em Atos 4, lá no finalzinho, no 32, né, que fala da passagem do 32 até o 36, que foi o que a Cateia até lembrou de Barnabé, que ele repartiu, né, a sua herança. Era um momento que a igreja estava unida. O 32 ele fala assim, Atos 4, 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Então, o principal, a coisa principal que a gente que é necessária, a coisa necessária para um relacionamento é que a gente precisa estar unida, né, de mente e coração. A igreja precisa estar nessa união. O Denis falou aqui sobre as ofertas, que a gente vive das ofertas, né? Com as ofertas a gente ajuda as pessoas, com as ofertas a gente mantém o nosso espaço, né? Então é assim a igreja vivia. E lá no 36 ele fala de Barnabé pela primeira vez, no 4:36. Fala, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador,
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé ele fazia parte desse grupo que tinha uma só mente e um só coração, né? Então, essa é a primeira passagem que fala sobre Barnabé. E depois, lá no capítulo 9, né? No capítulo 9, a igreja, ela tinha passado por uma perseguição. Foi quando Estevão foi apedrejado, né? E os discípulos ficaram em Jerusalém, mas a maioria das pessoas começaram a ir para outras cidades. E assim, o evangelho começou a ser dissipado, né? Distribuído, e muitas pessoas começaram a conhecer sobre Cristo, sobre a ressurreição, porque as pessoas começaram a fugir de Jerusalém. Então, com essa perseguição, a igreja foi se espalhando, né? Começou a se espalhar. E lá no capítulo 9, pulando para o capítulo 9, né? Que aí ele começa, no capítulo 9, falando da conversão de Saulo, né? Saulo se converte, Saulo vê Jesus, Saulo fica cego, Ananias ora por Paulo, né? Que é Saulo e Paulo, por quê? Porque Saulo é em hebraico e Paulo é em grego, né? Então por isso que parece Saulo, Paulo, Saulo também é chamado Paulo, porque em grego é Saulo e em hebraico é Paulo, ao contrário, em grego é Paulo, em Saulo e em hebraico. Então aí no capítulo 9 conta essa história da conversão de Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava. Então ele foi mandado para a cidade de Damasco para matar os cristãos, né? E nesse meio tempo, no caminho, ele conhece Jesus. Jesus aparece para ele e fala com ele, né? Jesus já tinha ressuscitado e aparece para ele, ele fica cego, Ananias ora por ele, e ele começa a pregar para as pessoas e ia nas sinagogas e pregava, mas as pessoas tinham medo de Saulo, porque ele matava os cristãos. Então todo mundo ficava assim, será que isso aí é enganação, que alguma hora ele vai juntar um monte de gente para depois que tivesse um monte de gente assim junto ele matar, né? Eu vou pedir para alguém desligar, ele que está voando aqui, para matar. Então todo mundo ficava com medo. Aí Paulo foi a Jerusalém e queria se encontrar com os discípulos. Só que ninguém queria receber Paulo, estava com medo. Então, Barnabé, os historiadores dizem que Barnabé havia sido amigo de Paulo, de infância. Na Bíblia não tem, mas historiadores falam que ele foi amigo de Paulo de infância. E Barnabé, né, o consolador, o amigo, o companheiro, ele pega Paulo e apresenta Paulo aos discípulos, aos apóstolos, a Pedro, João, Tiago, né? Então Barnabé ele faz isso, ele pega Paulo e leva Paulo para conhecer os apóstolos, apresentar os apóstolos. E aí aquele medo que as pessoas tinham de Paulo acaba, né? As pessoas passam a acreditar nele, né? Então ele foi muito importante, Barnabé foi muito importante na vida de Paulo. Se não fosse Barnabé, Paulo não teria sido apresentado aos apóstolos, né? E aí no capítulo 11, Barnabé e Paulo vão juntos para Antioquia. Mas isso, assim, antes disso, né? Eles ficam sabendo que lá em Antioquia, porque todo mundo foi disperso, né? Lá em Antioquia começou um movimento forte. Tinham muitas pessoas pregando, falando evangelho, estava um movimento lá. Então eles queriam saber como é que estava aquele povo lá de Antioquia, precisava de um líder lá em Antioquia. Aí eles escolhem quem? Um homem que é cheio de fé, um homem que é preparado, que Deus preparou, era Barnabé. Aí pega Barnabé e manda Barnabé para Antioquia. Aí Barnabé vai lá em Antioquia, está lá no 11:19. Eu vou ler aqui essa passagem, porque essa passagem é importante, né? Ele fala assim:
Antes disso, eu esqueci de falar uma coisa importante também, é que Saulo, Barnabé introduziu a ele, e quando Barnabé vai mandado para Antioquia, ele vai lá em Tarso. Saulo estava em Tarso. Ele vai lá em Tarso para buscar Saulo, para poder fazer um trabalho com ele em Antioquia. Só que levava 3 meses para chegar em Tarso. E Barnabé vai lá a Tarso, encontrar com Saulo, com Paulo, e traz Saulo para ajudar ele, para trabalhar com ele lá em Antioquia, né? Então, a igreja de Antioquia, tá? Capítulo 11, a partir de 19, fala assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Não tem como a gente fazer a diferença nos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar, se a gente não for cheio do Espírito Santo. Para a gente poder cuidar de alguém, cuidar de vidas, se relacionar bem, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. É porque Ele é que nos ensina, Ele que nos orienta, Ele é que nos ajuda. E o Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então Barnabé foi a Tarso, verso 25, procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aí uma coisa super interessante, no finalzinho do verso 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, desse movimento, de Saulo trabalhando ali junto com Barnabé, eram amigos trabalhando juntos, e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, e até hoje nós somos chamados de cristãos. E aí, no capítulo 12, 25, conta que eles retornaram para Jerusalém, e João Marcos estava com ele. 12, 25, vamos ler. No 12, 25 fala: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Isso é importante gravar aí, João Marcos estava sempre com eles ali trabalhando, ele apoiava eles, nessa missão, e voltou com eles para Jerusalém. Aí no capítulo 13, ele começa, eles são designados para uma missão, para uma viagem missionária, que lá em Antioquia eles já começaram a falar para pessoas que não eram judeus. Antes de Paulo e de Barnabé, os apóstolos só pregavam para judeu. Só judeu ficava sabendo de Cristo, Só judeu estava conhecendo sobre a ressurreição de Jesus.
Então, a partir de Barnabé e Paulo, outras pessoas, né, que não eram judeus, começaram a ouvir as boas novas, começaram a ouvir da mensagem de Cristo. E aí no verso 1, lá do 13, na igreja de Antioquia havia professor, profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Petrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-lhe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar. Então, assim, mais uma vez aqui a presença do Espírito Santo. Não adianta a gente querer ficar fazendo atividade, ter um monte de ideia, pegar pessoas, não sei o que, fazer. Se não for através do Espírito Santo de Deus, se a gente não for cheio do Espírito Santo, vai ser só atividade. Vai ser só atividade. E aí muitas empresas têm sucesso, crescem, né, com atividades humanas, porque a gente é capaz. Mas a obra do Senhor, ela tem que ser pelo Espírito Santo, com jejum e oração. Então, não adianta ficar tendo um monte de ideia, se não jejuar e orar. Não vai para frente, né? É jejum e oração. O segredo ali do ministério deles, do trabalho deles ali no início, jejum e oração cheios do Espírito Santo. Então, esse relacionamento com Deus é que faz a diferença, é que faz a gente ter vontade de cuidar das pessoas, de cuidar das vidas e de pregar o Evangelho. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai querer saber de ninguém não, nem de nada, nem de relacionamento, nem de nada. A gente vai querer viver nossa vidinha só. Mas para a gente pregar o Evangelho, para a gente cuidar de vidas, a gente precisa ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença, é isso que faz a diferença. E lá no verso 13, ele fala assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João se cansou, falou: não dá mais para mim não, vou voltar. E aí abandonou o barco, deixou Paulo e Barnabé, né? Então, essa é uma passagem importante para a gente aí depois voltar e falar sobre isso. E aí, no verso 14, no capítulo 14, né, ele fala assim, do final da viagem, né, eles viajaram para vários lugares, trabalharam a beça, milagres, curaram cego, aleijado, a sombra de Paulo curava. Então, foi algo tremendo, né? O ministério deles foi algo tremendo, assim, que fez a igreja crescer e muitos ficaram conhecendo a Jesus através deles. E aí, lá no final, ele fala do retorno, que eles tiveram para Antioquia, né? E voltam para Jerusalém e ali passam um tempo com os discípulos. Eles ficam com os discípulos ali um tempo lá, Barnabé e Paulo. Aí no capítulo 15, Paulo e Silas vão a Jerusalém para tratar questões doutrinárias, porque chegou um abençoado lá em Antioquia, né, e começou a pregar doutrina. Olha aí, ó, o bolo. Aí já começa aquele bololô, né? Enquanto está falando de Jesus, está bom. Mas aí quando começa a botar doutrina de homem, aí começa o bololô, aquele emaranhado, que era para ser simples e começa a complicar, né? Aí começa a falar, não, porque tem que circuncidar, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, começa as leis, as regras, que aí começa a gerar aquela confusão, aquele emaranhado. E aí eles voltam para Jerusalém para falar, né? Chegando o pessoal aqui, está fazendo uma bagunça danada, porque as pessoas eram gregas, eram de outra cultura, e ficar querendo impor regras e leis que não faziam o menor sentido para aquelas pessoas, né? O mais importante era a mensagem de Jesus, era sobre a ressurreição, era sobre a vida eterna.
É o que Deus fez, o sacrifício que Ele fez por nós que é irrevogável. Ele morreu por nós, para que a gente não precisasse fazer mais nada, só crer nele e nos arrepender. É o arrependimento que nos salva, é o arrependimento que nos perdoa, é o arrependimento que nos lava, porque o sangue de Jesus foi derramado. Então, uma vez que o sangue dele foi derramado e que a gente crê nele e que a gente confia e o ama de verdade, a gente não precisa mais se sacrificar, fazer sacrifícios e ficar seguindo regras, né? Então, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém para tratar dessas questões. E eles conversaram e tal, chegaram num acordo lá, teve um concílio. E aí, depois, no capítulo 15, né, que tudo isso acontece, eles separam Paulo e Barnabé para fazer outra viagem, né? Na verdade, Paulo, ele resolve voltar, chama Barnabé e fala assim, vamos voltar para os lugares onde a gente passou e deixou as igrejas, para a gente ver como é que o pessoal está, né? Vamos ver como é que esse pessoal está em todos os lugares que a gente foi, que a gente passou, que a gente fundou igrejas, grupos, né? Vamos passar de novo lá para ver como eles estão. E aí, o que acontece? No 36, o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre e Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, passando pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo a igreja. Nesse momento, cada um foi para um canto, né? Mas eles, apesar de não concordarem, né, não terem a mesma ideia, o relacionamento deles não acaba aí. Se a gente for ver, lá em Colossenses 4:10, Paulo já está na prisão, Paulo já está preso, né? Barnabé continuou suas atividades e Paulo continuou suas atividades, porque cada um tinha um chamado diferente. E aí, lá em Colossenses 4, verso 10 diz assim, há de estar, meu companheiro, isso é Paulo falando, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como a Marcos, né, primo de Barnabé. Vocês receberam as instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitar, vocês recebam-no. Então, o relacionamento deles não rompeu. Cada um seguiu o seu caminho, mas eles continuaram no mesmo propósito. Lá em 2 Timóteo 4:11, a gente pode confirmar isso, que ele fala assim, ó. Paulo diz para Timóteo assim, 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Marcos, que Paulo não quis levar para a viagem, agora está dizendo que ele é muito útil para o ministério. Gente, então assim, qual é a diferença, né, desse Marcos que Paulo não quis para esse Marcos que Paulo está dizendo que ele é muito útil para o ministério? Qual é essa diferença? A diferença é o Barnabé. Barnabé viu em João, quando Paulo falou assim, não, ele não serve não, ele abandonou a gente, não quero ele não. Barnabé viu que Marcos precisava de ajuda, que Marcos precisava ser orientado, Marcos precisava de alguém que caminhasse com ele. Como faz falta de um amigo que caminhe com a gente? Se você não tem procure um Barnabé. Um amigo que te ajuda a levantar, a te tirar do sofrimento.
você é usado pelo Senhor. Deus quer que nós sejamos assim como Barnabé, que apresenta Paulo aos discípulos, que caminha com aquele que está sendo rejeitado, aquele que precisa de ajuda. Paulo, ele tinha um grande ministério, né, que Deus deu para ele, nas mãos dele, para ele fazer. Então ele não tinha, naquele momento, ele não tinha tempo de cuidar de uma vida, de fazer o corpo a corpo. Mas Barnabé era o consolador, era o conselheiro, era o amigo. Deus deu a Barnabé esse ministério de caminhar, de andar com as pessoas, de levantar. Então, cada um seguiu o seu caminho, mas eles continuavam no mesmo propósito. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre essa mensagem, essa história de Barnabé, é isso, né? Nós não somos igreja sozinho. Nós precisamos um dos outros, porque cada um tem o seu chamado, né? Barnabé, ele foi buscar Saulo, Paulo, quando ele precisou de alguém para trabalhar com ele em Antioquia. Mas depois ele viu que Marcos precisava dele. Então ele não abandona Marcos. E ele vai trabalhar na vida de Marcos, vai discipular Marcos. Ele discipulou Marcos, que depois Marcos se tornou indispensável ao ministério, à igreja. Olha a importância de Barnabé na vida da igreja, né? Então, se a gente se deixa levar por desentendimento, se a gente se deixa levar por regra, a gente entra naquela vucu-vucu ali e fica no meio todo embaralhado. O que Deus quer é que a gente seja cheio do Espírito Santo, cheio de fé, para a gente poder cuidar das vidas, para a gente ser um Barnabé e ter um Barnabé, porque todo mundo precisa ser um Barnabé e precisa ter um Barnabé também, né? A gente precisa uns dos outros, né? Uma vida é muito preciosa para Deus. Às vezes a gente quer o ministério de Paulo para ser conhecido, famoso, ter milhões de seguidores, né? Mas às vezes Deus não é isso que Deus quer da pessoa. E cada um, Deus deu um propósito diferente, um dom, né? Então às vezes Deus deu o dom daquele de cuidar das pessoas individualmente. A gente precisa reconhecer qual é o nosso dom, o nosso ministério. E como foi importante a vida de Barnabé na vida de Marcos, na vida de João Marcos. E Marcos se tornou aí super importante para a igreja de Cristo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que de relacionamentos fortes podem seguir caminhos diferentes, mas eles não se rompem, né? A gente viu lá no texto de Timóteo que ele fala isso, né? Paulo fala, chamem a João Marcos, chamem Marcos, porque eu preciso dele, ele é muito útil. Então, se ele era muito útil, é porque precisava dele, ele foi restaurado. Barnabé fez isso na vida de João Marcos. E a gente precisa uns dos outros, né? E às vezes a gente se magoa com o irmão, fica ferido, aí já quer mudar de igreja, já quer sair, já quer ir para outro lugar. O pastor, aquela mensagem, ele falou aquilo, foi para mim. Ele falou aquilo, foi para mim. Às vezes o pastor não está nem aí, nem lembrando que você está passando por aquilo. Deus deu uma palavra para ele, ele trouxe para a igreja, aí a pessoa já acha que é com ele e vai embora magoado, chateado, né? Às vezes tem uns trabalhos de igreja, aí as pessoas brigam porque um quer botar a roupinha desse lado, o outro quer botar a roupinha do outro, aí briga. Aí nessas confusões que eles têm quando se trabalha junto, mas relacionamentos fortes, eles não se rompem por coisas pequenas. Relacionamentos fortes, eles permanecem, né? Lembra de Jesus, quando Pedro, ele achava que amava Jesus de um amor ágape, né? Não, ele fala assim, Jesus, não, quando Jesus fala que vai ser torturado, que vai ter uma morte horrível, ele fala, não vou deixar, esse povo precisa, eu morro por ti.
Mas aí Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E aí ele percebeu que o amor dele não era o amor ágape. O amor ágape é aquele que morre, que dá vida por alguém, pelo outro, que é o amor de Deus. Então Pedro percebeu que o amor dele por Jesus, por Deus, não era isso tudo que ele achava que tinha. Ele viu que o amor dele era filhos. Filhos quer dizer, é um amor de amigo. Ele amava Jesus, sim, ele amava. Ele amava Jesus, mas não era aquele amor ágape capaz de morrer, de dar vida. Era um amor filhos, um amor de companheiro mesmo, de parceiro, de amigo. Era um amor de amigo. E só depois, quando ele for cheio do Espírito Santo, cheio mesmo, preenchido, né? Pedro muda, se transforma, quando recebe o Espírito Santo de Deus. E aí ele morre com Jesus de cabeça para baixo. Ele pôde conhecer o amor ágape de verdade. Às vezes a gente fala, né? Te amo, querida, mas aí não faz nada pela pessoa, não move uma palha, quando a pessoa precisa. Aí eu estou do lado, estou fazendo milhões de coisas, hoje eu não posso. Né? Aí nunca pode fazer nada por alguém, nunca pode fazer nada para a igreja, porque está sempre ocupado. Que amor é esse? Né? E a gente fala, não, eu amo a Deus sim, eu amo demais. Eu amo o Senhor. Será que ama ou está equivocado? Eu fico pensando assim, em Lucas ele fala que Jesus, quando o galo canta, né, que ele fala para Pedro, quando o galo cantar pela terceira vez, você vai me negar. E aí Paulo e Pedro, quando escuta o galo cantar, Jesus olha para ele assim. Jesus não olha com aquele olhar de condenação. Não, eu acredito que não seja esse olhar. Deve ter sido um olhar tão profundo que Pedro deve ter caído. Lucas conta que Pedro chorou demais, caiu em prantos. Imagina como foi esse olhar de Jesus para ele. Que a gente possa ver esse olhar de Jesus para nós. Que Jesus possa olhar para cada um de nós, falando assim: Pedro, você me ama? Ágape. Aí Pedro responde: eu te amo, filhos. Pedro, você me ama? Ágape. E aí Pedro responde: te amo, filhos. Aí pela terceira vez Jesus fala: Pedro, você me ama, filhos? Aí Jesus responde: sim, eu te amo. Pedro responde para Jesus: sim, eu te amo, filhos. Jesus sabia que o amor dele era filhos até aquele momento. Até que ele recebesse e fosse cheio do Espírito Santo para ele ter o amor ágape por Deus. Então que a gente possa buscar esse amor pelo Senhor para dar a nossa vida também por Ele, até que nada mais importe em nossa vida. Esse é o amor que Deus quer. E o terceiro item é que o foco da vida cristã não deve estar na tarefa, mas nos relacionamentos. Às vezes a gente fala assim: eu tenho que fazer a obra de Deus, quero fazer a obra. Aí pensa assim: o que eu vou fazer? Já pensa em tarefa, né? Quando fala em fazer a obra, já vai: qual é a tarefa que eu vou fazer? Então, a obra está sempre relacionada a uma tarefa. Só que a vida cristã, ela não está baseada em tarefa, mas nos relacionamentos. A gente precisa aprender a se relacionar, a amar. Que é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, que a gente ame, né? O reino de Deus não é um reino de tarefas, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Não se esquecer de tudo que eu falei, fica com essa frase, pega essa frase aí. O reino de Deus não é um reino de tarefas, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. E às vezes a gente se relaciona tão mal com quem está dentro da nossa casa. A gente não é bom exemplo para a esposa, a gente não é bom exemplo para o marido, a gente não é bom exemplo para os filhos. Como é que os filhos te veem? Como é que sua esposa te vê? Como é que seu marido te vê? O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. Isso começa pelas pessoas que estão mais próximas da gente. Às vezes tem pastores que são maravilhosos, que pregam de forma eloquente, são uma bênção, pregam muito bem. Mas em casa são grossos, falam mal, com grosseria.
com os filhos, com a esposa. Isso está cheio no meio da igreja esbaralhada, né? O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de cuidado. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. E a gente precisa começar isso já dentro da nossa própria casa, a tratar bem os nossos familiares, os nossos filhos. Eles precisam ver o cônjuge, os filhos, os parentes, os amigos, precisam ver Jesus em nós. Eles têm que olhar para a gente e ver Jesus. Os adolescentes começaram a trabalhar em ser cópias de Jesus, o tema, né? Ser cópia de Jesus é ser como Jesus. Jesus, o reino dele era de relacionamento. Ele começou ali com aqueles 12, e depois com mais discípulos, né? Os que andavam com ele, próximos a ele. Como é que você é visto pelas pessoas próximas de você? O que elas pensam, o que elas acham? Como você é visto? Porque o reino de Deus não é um reino de tarefas, e sim um reino de relacionamentos. Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo. Não podemos ser aquelas pessoas chatas, pesadas, cansativas, né? Temos que ser pessoas leves, assim como Jesus era leve. Pedro decepcionou, mas ele, com certeza, ele olhou para Pedro com aquele olhar de leveza, com um olhar de amor. E essa leveza, esse amor que a gente precisa ter. Mas a gente só consegue amar se a gente for cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue amar e nem cuidar de ninguém. A gente precisa buscar isso, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga cuidar das pessoas, né? E para terminar, queria que vocês pensassem sobre isso. Quando foi a última vez que você parou tudo da sua vida, assim como Barnabé fez, e foi buscar Paulo em Tarso? 3 meses de viagem. Qual foi a última vez que você parou a sua vida por amor a alguém, para fazer algo por alguém, para orar por alguém de madrugada, para estender a mão? Qual foi a última vez? Por amor, sem querer nada em troca, sem esperar que a outra pessoa vá fazer alguma coisa. É isso que Deus quer de nós. É isso ser igreja, é isso estar vivo. Porque senão vai ser só um prédio cheio de pessoas mortas dentro. Pessoas vivas são cheias do Espírito Santo, que jejuam, que oram, que têm desejo de conhecer a palavra. Porque a gente não consegue ser como Jesus se a gente não conhece a palavra. A gente vai querer se circuncidar e querer fazer um monte de coisa, né? A gente precisa conhecer a palavra e buscar no Senhor vida de oração e jejum, sendo cheio do Espírito Santo. Você tem um Barnabé na sua vida? Você tem sido Barnabé na vida de alguém? Quem está vivo precisa ser Barnabé e ter um Barnabé também. Amém?